E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, finalmente com a volta de Dororo aí, episódio 13. Tinha até feito uma enquete na comunidade aqui do canal ontem, perguntando se o pessoal ainda queria que eu revisasse Dororo, porque é chato você parar no meio do caminho. Mas como ocupam 2 temporadas, né, a gente acaba ficando naquele dilema, será que eu continuo revisando o antigo ou será que eu dou prioridade aos novos que estão saindo nessa temporada? Então, eu fiquei meio nessa linha tênue aí, mas eu perguntei pro pessoal, a maioria ainda queria que eu revisasse. Então, vamos continuar revisando. Aliás, eu atrasei um dia porque eu tinha que fazer primeiras impressões do Fairy Gone, né, que é um novo anime que saiu nessa temporada, então, que saiu, na verdade, o primeiro episódio sábado. Eu não consegui lançar... Não, na verdade saiu domingo. Eu não consegui lançar domingo, gravei segunda, consegui lançar segunda, e o de Dororo ficou agora pra terça, que vai ter One Punch Man, ainda tenho que gravar quando lançar o primeiro episódio. Vamos lá, que as coisas vão dar certo, as coisas vão ficar atualizadas tudo certinho. Esse é um episódio... Aliás, a abertura mudou, né? Prefiro a primeira ainda, né? Party is over. Que, aliás, eu não sabia que era em inglês, né? Quando eu tinha ouvido pela primeira vez, eu não sabia que a letra era em inglês no começo. Esse foi um episódio complicado, porque ele fica naquela dualidade ali entre o episódico, né, que a gente sabe que Dororo é um anime episódico, pelo menos, né, na maioria das vezes, ele conta histórias episódicas toda semana, e ele fica caminhando nessa linha, nessa corda bamba entre o episódico e o linear. Linear aqui de uma forma bem informal de se dizer, né? Mas o linear que eu quero dizer é a história mesmo que tem começo, meio e fim desde o primeiro episódio, né? Que tem que ser concluída lá pro final. Isso a gente teve primordialmente no episódio passado, nos 2 episódios anteriores, já que a gente teve todos os personagens principais envolvidos ali, como eu tinha comentado com vocês, né? No episódio 12, estavam todos os principais presentes naquele episódio e ativos naquele episódio, fazendo alguma coisa, participando, estando envolvidos na trama. Então isso é muito bom porque, como eu falei, apesar de ser 12 episódios, ainda são os personagens que a gente quer ver, que a gente se identificou e que a gente quer saber como a história vai se desenvolver com eles, primordialmente. Só que aí que tá. O começo desse episódio, ele trata um pouco disso, né, dessa questão da trama familiar ainda, das consequências, né, meio que a calmaria depois da tempestade, porque a gente teve todo o turbilhão que foi o episódio 12, mas nesse episódio 13 as coisas meio que se acalmaram, a gente tá vendo agora as consequências disso. Só que isso entra em conflito com o fato de que logo depois a gente tem a história episódica dessa vez, né, que não foi também lá essas coisas, mas tem o seu mérito também que eu vou comentar. Mas é que tá, a gente fica naquela, pô, será que o anime tá dando o que a gente quer? Será que é isso, na verdade, que a gente quer? Será que nesse ponto da história é isso que a gente quer? Episódios episódicos, né? Um anime episódico? Ou será que a gente quer a trama familiar, que é o que mais prende a gente? É isso que fica meio confuso, mas vamos lá. Primeiro que a gente tem é a trama familiar, a consequência disso tudo. Primeiramente, com o Hyakkimaru. O Hyakkimaru, primeiramente, ele tá mais falante, né? Parece até que teve um salto ali no tempo, né? Parece, na verdade, né? Mas não parece que foi, não, que teve, não. Mas parece realmente que ele tá muito mais falante, parece até que tem uma passagem no tempo, assim, por conta disso, mas não acredito nisso. Mas ele tá muito falante, e aquilo, porra, ele já tá conseguindo falar, mas ele adquiriu a audição agora há pouco, ele conseguiu as cordas vocais de novo, né, a voz dele agora há pouco, como é que ele tá conseguindo falar pequenas frases assim, né, sem gaguejar, sem falar esquisito? É aquilo, dá pra gente considerar que a forma mais eficaz de se aprender uma língua é você estando imerso nela, é você realmente ouvindo a todo momento aquela língua. Naturalmente você vai absorver muito daquilo. Por exemplo, eu pude conhecer uma imigrante no Canadá que veio de algum país da Europa que eu não lembro agora qual era exatamente, mas ela não sabia escrever, ela aprendeu inglês na prática. Ela imigrou para o Canadá e ela não, era a senhora já, mas ela imigrou para o Canadá. Isso foi porque eu fiquei na casa dela quando eu passei um mês lá, né? Então por isso que eu tô falando. Mas ela foi para o Canadá e não conhecia o inglês, ela não sabia falar inglês. Ela foi lá trabalhar de maneira informal, né? Em fábrica de maneira informal. Mas mesmo assim, passando-se os anos, ela conseguiu aprender de forma natural. Ela não sabe escrever tão bem o inglês, mas ela fala normalmente. Por quê? Porque ela foi imersa numa nova língua e assim conseguiu absorver muito por conta disso. Então dá para entender como o Hyakkimaru ele conseguiu também absorver, e como ele está conseguindo absorver o japonês, no caso, né? Tão facilmente assim. Agora,
ele tá também bastante ansioso. Ele tá dormindo muito pouco, ele tá pensando muito na família dele, então é uma consequência natural do personagem que ele não para quieto. Ele quer, na verdade, saber, ele quer as respostas para as perguntas dele. E, em contrapartida a isso, a gente vê também a família dele, também a consequência do que tem acontecido com a família dele, e meio que a mãe dele ainda tá viva. Para surpresa de todos, a mãe dele ainda tá viva, ou seja, o contrato com os demônios ainda permanece ativo, já que a vida dela não foi tomada. E basicamente o pai dele tá de boa, né? O irmão dele também tá lá com o olho rachado, né? Com o olho cortado também, tá lá na dele, mas principalmente a mãe dele ainda tá viva. Agora, depois disso, a gente parte pra história episódica dessa vez, que é basicamente contando a história de um escultor, que ele trabalhava fazendo esculturas de Buda, algo mais positivo, né? Algo mais do bem. Mas aí, por conta da guerra, as pessoas queriam, na verdade, outra coisa, né? Lei de oferta e demanda básica. As pessoas queriam outra coisa, as pessoas estavam dando valor a outra coisa, só que ele não conseguiu suprir essa demanda, já que ele tentou fazer uma escultura do Fudo, que era uma figura, né, que representava um pouco mais de força, um pouco mais de ferocidade mesmo, né, nesses tempos de guerra, mas ele não conseguia fazer um rosto tão feroz que pudesse representar melhor o Fudo, já que ele não tinha visto nenhum rosto, então ele não conseguia reproduzir esse rosto que ele nunca tinha visto naquela imagem, naquela escultura. O cidadão morre de desgosto, mas ele é revivido por um espírito maligno que domina aquela estátua, e o escultor, agora revivido, ele tem que ir atrás, ele tem o dever de ir atrás do rosto perfeito para aquela estátua. E aí aqui o Hyakkimaru e a Dororo eles são envolvidos, e aí que entra o mérito maior dessa historinha, que é o fato desse escultor ter assumido a forma da mãe da Dororo. Não só a imagem, mas também a voz. Então, mesmo que seja uma história episódica, fechada só nesse episódio mesmo, tem o seu mérito em trazer, em apresentar, em aprofundar algo que a gente quer ver, que é algo relacionado aos personagens principais. Nesse caso, a Dororo. Nesse caso, a mãe da Dororo. Ela tendo um momento onde ela se sinta confortável, por mais que seja uma mentira, ela se sente confortável antes de saber que, na verdade, não era exatamente a mãe dele, né? A mãe dela, né? Era, na verdade, o escultor que estava fingindo, né? Tudo aquilo, tal. Tava se passando pela mãe dele, né? Mãe dela. Tenho sempre que lembrar que é uma menina, Dororo. E mesmo depois que ela descobre que, na verdade, era tudo mentira, né? Quando o escultor tá pra morrer, ela quer estar presente ali, ela quer estar perto, mesmo que seja uma mentira, mas que é uma mentira que conforta o coração da Dororo. E até mesmo por parte do escultor, ele também parece muito bom, tanto que o Hyakkimaru ele enxerga a aura desse escultor como uma aura esbranquiçada, neutra. Então lá no fundo, essa era a real intenção dele. Na verdade, ele era uma pessoa de boa. E naquele caso, né, no leito de morte dele, ele estava lá, né, também tendo um momento de empatia mesmo, né, com a própria Dororo antes de partir. E basicamente fecha nisso, só que antes de concluir o episódio ele não se fecha nisso. Ele não se fecha nessa história. Na verdade, ele prolonga um pouquinho, né, na cena da fonte térmica, onde a Dororo e o Hyakkimaru eles vão lá e encontram de novo o velho, que está sempre aparecendo estilo Mestre dos Magos. Mas eu sinto que aquele fechamento de episódio, eu sinto que foi mais pelo fato deles não terem conseguido concluir só na história episódica que a gente teve. Então eu sinto que eles tiveram que preencher com algo mais para concluir com os 24 minutos de episódio. Mas vamos ver no que vai dar o prosseguir dessa história. Esse foi o episódio, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar reviews semanais de Dororo. Vamos continuar aí, vamos seguir até o final desse anime. Agora começou, tem que continuar. Ativa o sininho também para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!